Bom, pessoal, o combinado, como sempre, né? Vocês são aí os protagonistas do momento, mas enquanto você vai selecionando aí as suas dúvidas, eu selecionei para você aqui um esqueminha bem bonitinho para você acompanhar um simulador que eu acho que ajuda a se tornar um pouco mais visível, né, mais lúdico, a questão das variáveis de estado de um gás, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com você para você ver como que isso acontece na prática. É um desenho, né? Não deixa de ser um desenho, uma brincadeirinha aqui, mas eu acho que ajuda a gente a enxergar algumas coisas, tá? Então deixa eu compartilhar aqui e aí vocês já vão aí se preparando para perguntar aí alguma dúvida, algum exercício, algum conceito que não tenha ficado claro aí das últimas aulas, tá bom? Pessoal, é naquele site que a gente já usou algumas vezes lá, né, da Universidade lá do Colorado. Depois, se você quiser entrar lá para brincar um pouquinho, tem alguns simuladores de gases. Eu peguei o mais simples que tem aqui, né, só para a gente entender um pouco das variáveis de estado. Então, se liga na ideia, pessoal. Eu posso escolher aqui dois tipos de partículas que o sistema me dá. Tem a partícula pesadinha, tem a partícula levinha. Olha o que acontece aqui, pessoal. Estou com a minha bomba. Vou bombear um pouco aqui das partículas pesadas. Perceba que ele já aumentou a pressão, já aumentou a temperatura, mas depois a gente conversa sobre esses casos. O que eu gostaria que você percebesse é a diferença da movimentação entre moléculas pesadas e moléculas leves. Olha o que vai acontecer aqui com moléculas leves. Ó. Consegue notar, pessoal? A velocidade de propagação das moléculas leves é muito maior se for comparada à das moléculas pesadas. E isso é de se esperar, né, pessoal? Quando você tem menor massa, a facilidade, né, de haver o rompimento lá da inércia, que a gente aprendeu lá no ano passado, lá em leis de Newton. Então, o cara fica com maior velocidade, maior energia cinética de movimentação aí das moléculas, o que não acontece com as mais pesadas, né? Mas eu vou fazer aqui com você, pessoal, só um tipo de molécula para ficar mais simples de você enxergar as variáveis de estado, tá bom? Então se liga aqui na ideia, pessoal. Eu tenho aqui um termômetro que está acoplado, aqui no meu recipiente, que está medindo 300 Kelvin. Se a gente converter aqui para Celsius, a gente tem a medida de 27, que é aquele número que a gente já aprendeu lá no mês passado, o 273, né? Também tem aqui um medidor de pressão, um manômetro, está medido em atmosferas, 11,9. Também dá para converter para Pascal, que é a medida do sistema internacional, tá bom? Eu gostaria que alguém abrisse o microfone e me respondesse a seguinte pergunta. O que você acha que vai acontecer com a pressão se eu aumentar a quantidade de moléculas aqui dentro do meu recipiente? Alguém, por favor, responda essa pergunta para mim. A pressão vai aumentar também? Por que a pressão vai aumentar, Babinski? Porque vai ter mais moléculas batendo na parede ali e tudo. Exatamente, pessoal. A pressão, presta atenção no número, ó. Tá 11,9, eu vou bombear um pouco mais de gás, olha aqui, ó. Chegou a quase 26. Por quê, pessoal? A gente viu lá em hidrostática que pressão tem relação com a força. A força que é aplicada em área. Então, quando você aumenta a quantidade de moléculas, você está aumentando o número de colisões dessas moléculas com as paredes do recipiente, de tal forma a também aumentar a pressão. Perfeito, a análise é essa mesmo. Tenho aqui, pessoal, um controle direto sobre o volume. Sobre o volume não, perdão. Sobre a temperatura. É claro que quando eu ligar aqui uma fonte quente, a temperatura vai aumentar. Mas perceba o que vai acontecer com a pressão aqui do lado. Preste atenção. Ó. Aqueci, a temperatura aumenta, mas a pressão também aumenta. Pessoal, de novo, alguém abre o microfone e me diz, por que quando eu aumento a temperatura, a pressão também está aumentando? Alguém consegue me explicar isso? Porque as moléculas ficam mais agitadas? Perfeito. Foi o Santana que falou isso? Isso. Eu não estou conseguindo ver vocês, eu estou tentando lembrar das vozes de vocês. Então, às vezes, se eu confundir, vocês me perdoem. Mas é isso mesmo, pessoal. Quando você conecta o gás a uma fonte quente, você está fornecendo mais energia térmica para eles na forma de calor, né? E essa energia térmica, pessoal, vai ser transformada dentro do gás em energia cinética de movimentação. Então, quanto maior velocidade e maior movimentação das moléculas, de tal forma que vão acontecer mais colisões, e isso implica no aumento da pressão. Então, perceba que é um pensamento em cadeia. Aumenta a temperatura, mais energia, mais velocidade, mais colisões, mais pressão. Percebeu? E a própria equação dos gases ideais mostra isso, né? PV igual a nRT.
Pressão e temperatura estão em lados opostos da igualdade. Então, se uma aumenta, a outra também vai aumentar. São diretamente proporcionais, certo? E o esfriamento é a mesma coisa, né, pessoal? Diminui a temperatura, diminui a pressão pela mesma análise que a gente fez, ok? A última variável que a gente pode mudar, aliás, a penúltima. Eu posso abrir aqui a tampa, pessoal. Olha aqui, ó. Abrindo a tampa do recipiente, eu estou deixando algumas moléculas escaparem. Isso está fazendo com que diminua o que do gás? Alguém consegue, além da pressão, né? A pressão é óbvio que está diminuindo aqui. Mas quando eu libero moléculas de gás, o que está mudando da amostra gasosa? Alguém me diz aí, por favor. Temperatura? O volume diminui. A temperatura é uma consequência, mas qual é a causa? A quantidade que está saindo? Hã? A quantidade que está sendo liberada? E isso chama como? Volume, né? Não é o volume. A caixa tem o mesmo volume. O que está mudando é o número de mols. O número de mols lá da equação de Clapeyron está mudando. Inclusive tem exercício na sua apostila que fala disso. Quando você abre a tampa da sua caixinha, você está deixando moléculas escaparem de tal forma que você muda o número de mols. E se você muda o número de mols, pessoal, você está mudando a quantidade de moléculas. Menos moléculas, menos colisões, menos pressão. Perfeito? A última que a gente pode mudar agora sim é o volume. Olha aqui, ó. Eu posso aumentar ou diminuir a caixinha, tá bom? Se eu aumento a caixinha, pessoal, o que vai acontecer com a pressão? Se eu aumentar o volume? Diminui. Diminui a pressão, pessoal. Olha só. Estava 10,1. Se eu soltar aqui, ó, caiu para 6,7. Por quê? Com maior volume, pessoal, as moléculas têm mais espaço ali interno para se movimentar. Isso faz com que as colisões diminuam, consequentemente diminuindo a pressão. E a própria equação de Clapeyron também mostra isso. Pressão e volume estão do mesmo lado da equação. Então, elas são inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Percebe? Se eu encaixoto todo mundo aqui num volume bem apertadinho, ó, a pressão aumentou bastante. Foi para 20 atmosferas, menos volume, menos espaço para percorrer, mais colisões, mais pressão. Tudo bem? Então, pessoal, depois se você quiser entrar nesse simulador, dá para você brincar, ver aí algumas simulações aí de variáveis de estado. Tem um outro aqui acoplado que você pode deixar o volume constante, a temperatura constante, a pressão constante, dependendo do que você quiser avaliar aqui também, você pode fazer essa brincadeira, tá bom? Mas eu achei legal a gente começar com isso para te ajudar a enxergar melhor aí algumas análises das variáveis de estado. Belezinha? Tranquilidade? Show de bola, então. Pessoal, vamos lá. Protagonismo de vocês. Fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas. Fala, Felipac. Eu estou com uma dúvida na questão do trabalho em si. Tipo, quando ele é positivo e negativo, você explicou lá, né? Em relação ao gráfico do PV, né? Perfeito. Mas, por exemplo, quando a gente não tiver um gráfico no exercício. Tá. Então vamos dar um contexto para a gente responder essa pergunta, porque ela é muito importante, pessoal. O módulo 1 da sua apostila, o trabalho, eu já faço os exercícios que você mandou aqui, tá bom, Gi? A gente já faz. O trabalho no módulo 1, ele é assim um detalhe. O módulo 1 ele está mais preocupado com as variáveis de estado e com as equações, né, que juntam essas variáveis. Mas a gente já precisa entender o que é o trabalho, pessoal, porque no módulo 2, no módulo 3, a gente só vai falar de energia. As leis da termodinâmica são as leis das trocas e transformações de energia. E o trabalho vai ser uma dessas energias que a gente vai estudar. O trabalho, pessoal, é sempre aquela energia associada a um processo mecânico. No caso do primeiro ano que a gente estudou, o processo mecânico é o deslocamento. Inclusive, a gente usa aquela equação, força vezes deslocamento, para chegar na equação que a gente usa agora, no segundo ano, que é a do P delta V. Trabalho é pressão vezes variação do volume. Então, para nós agora, trabalho é a medida de energia associada a uma variação de volume de um gás, ou a uma expansão, ou a uma compressão. Quando o gás se expande, pessoal, ele aumenta o volume, o trabalho é positivo. O gás realizou esse trabalho. O gás é que gastou energia na forma de trabalho para se expandir. Quando o gás é comprimido, é o ambiente ou é você que esmagou esse gás. Aí o trabalho fica negativo e o gás recebe essa energia. Você gastou energia e o gás recebeu, ok? Então, assim, se o exercício não te der gráfico, ele precisa te dar uma pista, falar de alguma forma, se for uma expansão
ou se for uma compressão. Estas duas palavras já dão o significado do trabalho, ou o sinal dele. Toda expansão, o trabalho é positivo. Toda compressão, o trabalho é negativo. E tomem muito cuidado, como eu mandei lá no vídeo para vocês. A equação P vezes ΔV só pode ser utilizada numa transformação isobárica, ou seja, aquela que tem a pressão constante. Aí você coloca o valor daquela pressão e vê o quanto que o volume variou. Se a pressão não for constante, tem que analisar o gráfico, como eu mandei para você, calcular a área do gráfico PV. Mas se ele não te der o gráfico, ele precisa te dar se for uma expansão ou se for uma compressão. Se ele ainda não der isso, aí a gente vai conseguir descobrir por uma outra análise só no módulo 2 a respeito da primeira lei da termodinâmica, e aí a gente vai conseguir descobrir, mesmo sem pista do enunciado, se o gás expandiu ou se o gás comprimiu. Mas daí são cenas dos próximos capítulos, tá bom? Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? A Gi mandou aqui do exercício, né? É verdade. Deixa eu só ver aqui o que ela mandou. A Gi mandou o 14 e 15 da página 15. Vamos lá. Pessoal, fique sempre aí com a sua apostila à mãos. Não precisa ficar desesperado para anotar a correção, porque a gente vai disponibilizar o passo a passo para você na aula gravada, tá bom? Pessoal, é até bom que esse 14 e 15, eu tenho esses exercícios resolvidos aqui num slide. Eu vou procurar aqui para você e eu mostro aqui o passo a passo para eles, tá bom? Só um instantinho. Deixa eu achar aqui na minha pastinha. Aqui. A gente já faz o passo a passo aqui bem bonitinho. Pronto. Vou parear a tela aqui com você, para você acompanhar a ideia. Vamos lá, então. Pessoal, tá aqui, ó. É o exercício 14 da página 15 e depois a gente faz o 15. É esse? Tô certo? O exercício é esse mesmo? É, né? Então vamos lá. Federal do Rio, olha aqui, ó. Um físico alpinista escalou uma alta montanha. Deixa eu tirar minha foto daqui. Isso. E verificou que no topo da montanha, a pressão P do ar era igual a 44%, 0,44 da pressão ao nível do mar. Pessoal, isso a gente já sabe lá do bimestre passado, né? À medida que você sobe a altitude, o ar fica mais rarefeito, a pressão atmosférica diminui. Ele notou também que no topo, a temperatura T era igual a 0,88 da temperatura ao nível do mar. Um lugar mais frio, porque também a altitude maior. E essa informação, pessoal, é importante que ele dá, pode parecer inocente, mas não é. Ele garante para você que essas temperaturas estão medidas na escala Kelvin. Pelo amor de Deus. Toda temperatura que você for utilizar na termodinâmica, seja equação de Clapeyron, seja equação lá do Pivete, seja para qualquer outro cálculo, essa temperatura precisa estar na escala absoluta, que é a escala Kelvin. Se utilizar Celsius, vai dar caca. Não dá certo com Celsius. Tem que ser a escala padrão, tem que ser a escala Kelvin, tá bom? Considerando o ar no topo e ao nível do mar como o mesmo gás ideal, calcule a razão D sobre D0 entre a densidade do ar no topo da montanha e a correspondente densidade do ar ao nível do mar. Pessoal, detalhes importantes então aqui no enunciado. Ó. Ele fala para considerar o gás como o mesmo gás ideal, isso é importante, e ele quer para resolver, pessoal, a razão entre as densidades. Mais uma vez, pessoal, a gente faz esse comentário. Ele não quer saber o valor de cada densidade. A gente nem tem condições de calcular isso. Ele quer saber quantas vezes uma densidade é maior do que a outra. Essa é a sacada do exercício. Pessoal, toda vez que você for resolver exercícios desse tipo, de amostra gasosa, que relacionam duas situações, coisas do tipo, separe os casos, tudo bem? Separe em casos, em uma tabela, em alguma coisa, para você organizar as suas variáveis de estado. Então perceba aqui, ó, eu tenho agora o caso do nível do mar e tenho o caso da montanha, certo? Então a gente vai anotar as variáveis de estado de cada situação para a gente conseguir se organizar. Então olha aqui, ó, a pressão ao nível do mar, ele diz que é P0 e a pressão na montanha é 0,44 P0. A temperatura ao nível do mar, ele chamou de T0.
Aqui eu digitei errado, pessoal. Não é 0,88P0, né? É 0,88T0. Foi só um erro de digitação, tá bom? O volume, pessoal, é a informação que eu não tenho, que eu vou precisar descobrir, certo? O volume ao nível do mar eu estou chamando de V0 e o volume do gás na montanha eu vou chamar de V. Sempre que você tiver dois casos para você relacionar as variáveis de estado desse gás, você vai usar lá a equação do pivete, né? P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Perfeito? E aí você vai encaixar caso a caso. Chama um lado de um lado de dois. Fala aqui, por exemplo, aqui, o que eu fiz aqui, ó. Eu disse que na minha conta, o lado 1, deixa eu pintar aqui para você se organizar, ó. O lado 1 da minha conta, eu disse que é a montanha. E o lado 2, eu disse que é o nível do mar. Não importa qual lado você vai usar. O importante é você substituir os valores sempre no mesmo lado. Porque se você começar a misturar pressão da montanha, volume do nível do mar, vai cagar em toda a questão, né? Então vamos lá. Substituindo os valores aqui, então, pessoal. Pressão na montanha, 0,44P0, tá aqui. Volume da montanha, do gás na montanha, eu chamei de V. Temperatura do gás na montanha, 0,88T0. Tá aqui. Igual, pressão ao nível do mar P0, volume ao nível do mar V0, temperatura ao nível do mar T0. Pessoal, nesta equação, que é a equação geral dos gases, não importa valores. O que importa para nós é a proporção. E perceba, pessoal, que o P0 que está aqui é o mesmo P0 que está do outro lado. Não importa qual é o valor. O que importa é que ele se repete. Então eu posso cancelar esses caras. É o mesmo P0 que está dos dois lados. Concorda comigo? O T0, pessoal, é a mesma coisa. Não importa o valor. O que importa é que ele é igual, está em lados opostos da igualdade, eu também posso cancelar. Está aqui. Já simplificou bastante a minha vida. E eu tenho esses números aqui, pessoal, que não foram escolhidos por acaso, que dá para você simplificar. 0,88 é o dobro de 0,44. É ou não é? Então dá para a gente simplificar. Divide por 44 em cima e embaixo, vai dar 1 em cima e 2 embaixo, fazendo essa simplificação, ok? Então tá aqui, ó. Sobrou o V a gente não mexeu. 44 por 88 dá meio, por isso que o 2 está aqui embaixo. E do lado direito só sobrou o V0, tá bom? Para ficar de um jeitinho melhor, pessoal, eu peguei esse 2 que estava multiplicando, passei para lá dividindo, ficou, opa, está um pouco desconfigurado, V igual a 2V0, tá bom? V igual a 2V0 é a relação entre o volume do gás na montanha e ao nível do mar. Por que eu preciso disso, pessoal? Porque esse exercício, de forma específica, ele perguntou de densidade. E você aprendeu bem mês passado comigo que densidade é a relação entre massa e volume. Então, na verdade, tudo que a gente fez no passo anterior foi para ter uma informação sobre volume para eu conseguir calcular a densidade, certo? Nesse caso, pessoal, desse exercício, a massa de ar é a mesma. O exercício menciona que é o mesmo gás ideal. Então, não há por que não imaginar que a massa de ar não é a mesma, ok? Então, o que a gente vai fazer? Olha aqui, ó. Quero calcular a densidade do ar na montanha dividido pela densidade do ar ao nível do mar. Então, eu vou escrever massa sobre o volume da montanha dividido por massa sobre o volume Professor, do... Oi, Felipe. só uma dúvida. A hora que eu fui fazer ali a divisão do 0,44, eu cheguei em 0,5. Tipo assim, 0,5 é meio, né? Eu deixei em fração, mas é o mesmo valor. É o mesmo valor. Mas aí pode usar essa mesma relação? Pode. Às vezes, pessoal, a vírgula ela não traz uma facilidade que, no meu ponto de vista, às vezes a fração traz. Mas não está errado de forma alguma. Fique tranquilo, tá bom? A menos se for uma questão de alternativa, aí você tem que buscar o 1 sobre 2 do jeito que está escrito, né? Mas não tem problema nenhum, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu escrevi massa sobre volume de cada caso, né? Massa sobre volume montanha, massa sobre volume nível do mar. Você já aprendeu a dividir frações há muito tempo, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda era m sobre V0, o inverso vai virar V0 sobre m. E aqui você consegue ver, pessoal, que a massa vai simplificar, tá vendo? Ó, massa de cima cancela com a massa de baixo, elas são iguais. Aí só sobrou volume do gás no nível do mar dividido pelo volume do gás na montanha. Só que lá no slide anterior a gente já achou uma relação entre os volumes. A gente descobriu que o volume do gás na montanha era o dobro do volume do gás ao nível do mar. Então, no lugar do V, eu coloco 2V0. Por isso que a gente fez aquele passo antes.
V0 multiplicando com V0 dividindo cancela, sobra 1 sobre 2, 0,5. Essa é a relação das densidades. Está aqui. Essa é a resposta final. Então percebe que mesmo no exercício sem muito número, a resposta final acabou sendo um número exato, preciso, porque ele perguntou relação. Quando ele pergunta relação, você divide uma coisa pela outra, geralmente ele vai cancelando as letrinhas, sobra só um número como resposta final. Tudo bem? Belezinha? Professor, Oi, meu bem, pode falar. eu poderia fazer o P sobre o P0, multiplicando o T0 sobre o T, daí ficaria 0,44 sobre o 0,88? Perfeito. Não tem nenhum problema. Tá certinho. Bom? Show de bola, pessoal. Gostei. Vamos em frente. Então, a Gi já mandou um outro exercício aqui, que por acaso eu também já tinha usado aqui na outra turma, lá do outro colégio. Vocês gostam bastante do outro colégio. Daí eu não vou falar o nome para não ter problema, tá bom? Vamos lá. Exercício 15 da página 15. Estadual do Rio. O professor realizou com seus alunos o seguinte experimento para observar fenômenos térmicos. Colocou inicialmente uma quantidade de gás ideal em um recipiente adiabático. Pessoal, alguém lembra o que é adiabático? Que a gente usou lá na calorimetria? É quando o externo não tem influência por dentro, né? Basicão, assim. Perfeito. Pessoal, não há troca de calor que não seja entre as próprias moléculas do gás, tá? Então, a influência das mudanças das variáveis de estado não vai ser feita pelo recipiente, não vai ser feita pelo ambiente, é alguém que vai fazer de uma forma proposital, vamos dizer assim, tá bom? O que o carinha fez com esse gás? Ó lá, comprimiu, o que é uma compressão? Esmagou, diminuiu o volume, certo? Isotermicamente, pessoal, o que é uma transformação isotérmica? Acontece com temperatura constante. É tipo você apertar lá a seringa, lá o êmbolo da seringa. Você está comprimindo o gás e não está variando significativamente a temperatura. Então dá para dizer que é uma transformação isotérmica. O gás ficou a uma temperatura de 27 graus Celsius e ele atingiu uma pressão de 2 atmosferas. É bem provável que a pressão fosse 1 atmosfera, aumentou porque o gás foi esmagado, né? Beleza. Em seguida, ele liberou, pessoal, essa informação é preciosa, olha aqui, ó. Liberou em seguida a metade do gás do recipiente. É aquela brincadeira que eu fiz com o simulador de abrir a tampa. Quando você abre a tampa do recipiente, pessoal, você deixa liberar um tanto de número de mols, ok? Então, foi liberado metade do número de mols desse gás. Tá joia? O que mais que ele fez? Verificou mantendo o volume constante. Então, olha só, a sua transformação, no fim das contas, vai ser uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica. São sinônimos. Volume constante. E ele atingiu uma nova temperatura de equilíbrio 7 graus Celsius. O exercício quer saber qual é a pressão do gás no recipiente ao final do experimento. Pessoal, mais uma vez, você tem duas situações, que nem a gente tinha no exercício anterior. Você tinha o topo da montanha e o nível do mar, agora você tem o início e o fim, ok? Então, o que a gente vai realizar aqui? Ó? Colocar as duas variáveis de estado, as variáveis de estado nas duas situações para buscar a análise. No começo, pessoal, no início, o exercício fala que o gás estava a 2 atmosferas. Tá aqui, ó. Início, pressão 2 atm. No fim, eu não sei. É a pergunta do exercício. Calcule a pressão do gás no recipiente, ao final. Pressão no final eu não sei. Temperatura inicial, pessoal, tá aqui, ó. 27 graus Celsius. Como nós comentamos, não podemos usar a escala Celsius sobre o nosso número cabalístico 273 para chegar em 300 Kelvin. Ok? Temperatura no final, pessoal, o exercício menciona que é 7 graus Celsius. Mais uma vez, somamos 273, chegamos em 280. Ok? Volume, pessoal, não importa qual era o valor do volume inicial e qual era o valor do volume final. O que eu sei é que esses volumes são iguais, porque o exercício menciona na penúltima linha que manteve-se o volume constante. Então, se o volume inicial era V, o volume no fim também era V. Ok? O exercício anterior, ele só abordava estas três variáveis de estado. Mas esse exercício também aborda a variação do número de mols. Se o número de mols inicial era N, que eu não sei quanto era, no final ele liberou metade. Ele menciona isso. Então, se ele liberou metade, sobrou metade, obviamente, né? Então, o número de mols ficou reduzido a N sobre 2. O que a gente vai fazer, pessoal?
A equação do pivete que a gente viu, ela é uma consequência da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Por quê? O cara isola o R da equação. Olha o que ele faz aqui. Ó. Ele pega o R e isola. Aí o N e o T que estão multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Aí ele obtém essa relação aqui. Ó. R igual a PV dividido por NT. O que isso me ajuda a resolver, pessoal? O R nós vimos lá, que é a constante universal dos gases. O próprio nome já fala, o R é constante, ele não muda. Então, se o R não muda e o R é igual a isso aqui, quer dizer que isso aqui, PV dividido por NT, nunca muda. Então, PV dividido por NT do início é igual a PV dividido por NT do fim. Essa é a análise. No outro exercício, nós vimos que o número de mols não mudava. Aí, o que você podia fazer? O N1 cancela com o N2 e aí você chega na equação do pivete, que é o que a gente utilizou no exercício anterior. Então, é assim, essa aqui é a mais geral, que relaciona, inclusive, mudança no número de mols, que é o que acontece nesse exercício. Se o número de mols permanecer constante de um caso para o outro, você corta o N1 com o N2 e usa o pivete como a gente utilizou no outro exercício. Tudo bem? Beleza? Aí agora você substitui os seus valores do enunciado. Pressão 1. Então, o caso 1 vai ser o meu início, o caso 2 vai ser o fim. Sempre separe para você não ficar substituindo coisa trocada, senão vai errar o exercício. Pressão 1, vale 2. Volume 1 eu chamei de V. Número de mols inicial eu chamei de N. Temperatura inicial está aqui, é 300. Isso é igual. No fim, pessoal, pressão 2 é o que eu quero descobrir, é o P. O volume final eu sei que é igual ao inicial, por isso que eu estou repetindo aqui o V, ok? Número de mols final, eu não sei quanto é o valor exato, mas eu sei que é metade. Tá aqui, ó, N sobre 2. E a temperatura final é 280. Perceba, pessoal, que tem muita letrinha que vai acabar cancelando. Olha só, volume de um lado, volume do outro, já cancelou aqui. Número de mols N de um lado, número de mols N do outro, cancelou também. Então, de novo, não importa o valor, o que importa para nós é a proporção, ok? Pessoal, do lado esquerdo, ó, 2 dividido por 300, dá para simplificar esses caras. Divide por 2 em cima e embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. 300 dividido por 2, 150. Tá aqui. Aqui em cima, pessoal, ficou P, que eu não estou mexendo. Aqui embaixo, 280 dividido por 2. 280 dividido por 2 dá 140. Ok? Eu só cancelei o N. Esse dividido por 2, ele se manteve. Faço 280 dividido por 2 dá 140. E aqui acabou o exercício, pessoal. Multiplica em cruz, isola a pressão, faz essa continha, vai dar 0,93 atmosferas. Tá bom? O gás teve uma diminuição da pressão aí. Porque ele liberou muita molécula, né? Ele abriu a tampa, era de se esperar realmente que a pressão diminuísse. Tá aí. Tá resolvido os exercícios passo a passo. Pode falar. Então, basicamente, quando ele falar do número de mols ali, ou falar realmente da massa dele, daí você tem que usar essa equação que relaciona o N. Toda vez, pessoal, que ele falar... Oi? Que é uma consequente do Clapeyron lá. As equações que a gente viu, pessoal, o pivete e essa aqui, todas elas são decorrentes do Clapeyron, né? Essa aqui que a gente usou nesse exercício, ela é a mais geral que relaciona dois estados. Em muitas transformações, pessoal, tem cara que vai cancelar. Se for isovolumétrica, volume cancela. Se for isobárica, pressão cancela. Se for isotérmica, temperatura cancela. Se a tampa estiver fechada e não liberar nenhum gás, o número de mols cancela. Mas como ele falou que liberou gás, a gente precisa considerar a influência do número de mols. Tá? Alguns exercícios mencionam até a massa. Aí a gente tem que fazer aquela regrinha de 3 lá da química, que inclusive foi um exercício que eu mandei para vocês lá, daquele exercício lá do reator de urânio, né? 1 mol de água, 18 gramas, aí ele dava a massa de água, você descobria quantos mols tinha para jogar na equação de Clapeyron. Então, falou massa, a gente precisa também usar essa proporção com o número de mols para jogar na equação de Clapeyron. Tá bom? Beleza? Beleza, turminha, show de bola. Ninguém mais mandou nenhuma perguntinha aqui. Nosso tempo já está acabando, faltam 4 minutos, mas fiquem à vontade aí, pessoal. Se ainda tem algum questionamento, alguma ideia que não ficou muito clara, esse é o momento, tá bom?
Ô, professor, Oi, o Esther. exercício que você mandou hoje, o 20, letra A, tem como você fazer ele? Tá, vamos lá. Vamos comentar aqui rapidinho, não sei se vai dar tempo de eu escrever, mas qualquer coisa nas próximas aulas da semana que vem a gente passa limpo esse aqui. O exercício 20, pessoal, da Universidade Mais Linda do Mundo, ele tem um enunciado que assusta muito mais do que a conta, tá? Porque ele te dá um textinho aqui falando da máquina a vapor, blá, 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 blá. A única informação útil que você tem no enunciado antes do gráfico é que ele fala que tem 1 mol. Isso você pode grifar aí, ó. 1 mol de água e é um diagrama pressão versus volume, que é o que a gente usa para calcular o trabalho, né? Tem que ser PV. Aí, pessoal, o que ele faz? Ele escreve o passo a passo de cada transformação. Então, pela interpretação do gráfico, você pode descobrir o que está acontecendo com cada um. Olha só, do 1 para o 2, pessoal, o que acontece? A água é bombeada, né? Aumenta a pressão, mas ela não varia o volume. Isso você consegue interpretar pelo gráfico. Do 2 para o 3, ele aumenta a temperatura com pressão constante. E como ele aumenta a temperatura, ele também aumenta o volume. E ele vai contando o passo a passo de cada etapa aí do ciclo gasoso. Ok? Beleza. Aí o item A, o que ele pergunta? Ó, no ponto 5, lá do seu gráfico, o vapor de água se comporta como um gás ideal. A sua anteninha precisa ficar atenta quando você lê gás ideal. Pessoal, lê o gás ideal, tenha certeza que pode usar a equação de Clapeyron. É a equação dos gases ideais, tá bom? Encontre a temperatura do vapor nesse ponto A e ele te deu a constante universal dos gases. Pessoal, se é gás ideal, joga no PV igual a nRT, equação de Clapeyron. Pelo gráfico, você vai utilizar o ponto 5, ok? Ele quer a temperatura no ponto 5. Então, veja no gráfico. Você tem a pressão no ponto 5, você tem o volume no ponto 5, você tem o número de mols que está no enunciado e você tem a constante universal dos gases que está aí no enunciado. Substitui tudo para calcular a temperatura. Só tome cuidado com uma coisa. No eixo das ordenadas, que é o eixo da pressão, que inclusive é um comentário que eu fiz no vídeo que eu mandei para vocês na última aula. Olha como está escrita a unidade. Pressão está escrita em 10 elevado à quinta Pascal. Então, esse 5 que está no gráfico tem que ser 5 vezes 10 elevado a 5. Ok? Aquele número que está ali fora do eixo tem que ser considerado em todos os valores de pressão. Isso é muito importante, tá? Então, a sua pressão é 5/10 à quinta, o seu volume é 8,3, só que olha de novo, olha a unidade. No eixo, pessoal, do volume está em litro. Não pode usar litro. Por que eu sei que não pode usar litro? Porque o valor da constante está usando o sistema internacional. Se essa constante tivesse escrito em atmosfera litro por mol Kelvin, aí você poderia utilizar o volume em litro. Mas não pode nesse caso. A constante está escrita em unidades do sistema internacional. Então você precisa transformar 8,3 litros em metros cúbicos, que é a unidade oficial de volume. Lembra dessa relação que a gente viu lá no bimestre passado. Então ajuste o seu volume para metros cúbicos, utilize o número de mols igual a 1, a constante está aí em cima, você consegue descobrir a temperatura em Kelvin. Tudo bem? Tenta fazer aí, Estherzinha, sei que perguntou. Qualquer coisa, se azedar, me manda um e-mail, a gente conversa mais. Mas o indicativo da resolução é esse, tá bom? É só o item A ou você quer Beleza, o B? obrigada. Só o item A ou você quer o B também? Não, eu acho que eu acertei, né? Tá bom, tudo bem. Beleza? Pessoal, ele já vai encerrar aqui então. Permaneça à disposição para vocês por e-mail, como sempre. Fiquem com Deus, aproveitem o feriadinho amanhã para descansar, sem aula, colocar as coisas em ordem aí. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. Hashtag S2. Muitas saudades, viu? Fiquem com Deus. Se cuidem. Lavem a mão, hein? Tchau, tchau. Você também. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor.